Mas a gente abre o programa de hoje também falando de um assunto super legal e que é uma preocupação, eu acredito, né? A gente vai para as férias, então muita gente vai ter aí ou o mês todo de janeiro, ou agora o período ali da semana do Natal e na sequência do Ano Novo, e a gente acaba descuidando da alimentação. Por quê? Porque férias são férias, né? E aí, quando vem o prejuízo que a gente fala, puxa, eu podia ter feito diferente. Então, quem convidamos mais uma vez é ela, nutricionista Edivânia Soares. Bem-vinda. Muito obrigada. Para nos passar as dicas, porque tudo é dica não só do que a gente deve ingerir nas férias, mas eu acredito, e me diga se você também acha que é mais ou menos por esse lado. O comportamento. A alimentação está diretamente ligada à forma como a gente se comporta diante, né, dos horários que a gente escolhe para comer e do que a gente vai colocar na mesa, né? E a saúde manda conta, né? Opa! Então a gente tem que ter uma atenção aí muito especial com ela. E às vezes toda a atenção que você tem durante o ano, muitas vezes as pessoas perdem isso nas férias, né, Carol? Então, e as pessoas não falam assim, férias são férias, né? Depois eu volto, depois não, agora eu quero descansar e quero comer tudo que eu posso. Mas às vezes o prejuízo acaba, nossa, saúde gente, não tira férias, não. Eu também acho, eu sou da turma que eu acho que é melhor a gente manter a atenção dentro do que a gente pode, claro, né? Vão ter dias especiais que a gente vai poder também comer uma outra coisa e ser feliz, né? Não, e que nem você pontuou, a parte do comportamento. Como que você se depara na frente da alimentação. Então, a gente pode tudo, pode ter o deslize também, mas o equilíbrio, né? Então, assim, se você entra nessa parte do comportamento, você vai para uma compulsão, a compulsão vai aumentar a ansiedade vai fazer você querer comer mais, e aí fica um ciclo sem fim. Então, não dá, não. Vamos começar com umas dicas, então? Vamos. Você escolhe aqui os grupos que você escolheu. Então, na verdade, eu até faço a emenda, porque assim, isso vai entrar nas férias, é praia, é um piquenique, é o lazer com as crianças, sim, enfim. E a gente tem que ter uma atenção assim, porque os alimentos, eles têm sinergismo nutricional. A gente precisa de um alimento para melhorar a absorção do outro. Então, nada substitui, tipo, vou consumir só queijo. Não. Tá. Né? Então, assim, a gente tem que fazer esse sinergismo. Só que é importante a gente sempre pensar na fibra desse alimento. Porque você está num momento de descontração, tudo, a gente vai querer consumir algo que seja mais calórico. Sim. Né? Que é mais gostoso. A gordura confere o sabor do alimento. Só que quando a gente pensa em gordura, a gente tem gorduras boas, Carol. Então é muito fácil carregar o coco, as oleaginosas. Fora isso, ela tem fibra. Então a fibra vai dar saciedade. Tá. Então, assim, a chance de você ter o deslize é maior. Então, sempre pensando nas gorduras por conta da saciedade junto com a fibra. Então, assim, esse é um grupo que você está destacando gorduras boas, exato, né? Mas que também tem que ter o limite, porque quando a gente fala de gordura, a gente fala da caloria. Saco, não dá A gente coloca aqui assim, para ficar bonito, né? Porque na TV tem que ficar bonito e até dá vontade de comer tudo e tal. Mas a gente sabe que tem que contar, não dá para ser livre. Sim, e até fazer um porcionamento. Então, assim, a gente pode misturar com as frutas vermelhas desidratadas, que dá aquele toquinho doce. Então, tira a vontade de consumir o doce. E tem também os antioxidantes, muita vitamina A, que é bom para a pele. Tá. Então, assim, é algo que a gente precisa também. E quando a gente pensa na gordura, o excesso dela também pode soltar o intestino. Então, é outra atenção que a gente tem que ter aí também. É verdade. Você colocou aqui como a água de coco? Então, a água de coco, por quê? A gente não pode dispensar a hidratação. Mas tem um lance legal da água de coco que eu sempre falo quando a gente vai pra praia, montar assim, que a gente pode levar ela já numa embalagem congelada. Porque na hora que você for tomar, vai estar gelada. Entendi. Então, um exemplo, se eu for levar um grão de bico, que é uma coisinha gostosa para você consumir, um milho, né, um palitinho de cenoura, de salsão, a água congelada, ela forma tipo aquele gelox. Então, assim, ela vai manter geladinho. Tá. Depois, no final do dia, você toma ela para garantir a reposição dos eletrólitos e a sua comidinha ela vai ficar gelada, não vai estragar. A gente está colocando aqui até horários intermediários, né, e opções ali de lanchinho, que é aquilo que a gente gosta de beliscar. E eu já queria tocar num assunto importante, pensando na questão do que acompanha, que é o álcool. O consumo do álcool aumenta, isso é um fato. Primeiro porque a gente mora em país tropical e com o calor, né, as pessoas que gostam da cervejinha e tal, ela entra, né, num horário ali mais cedo até do que outras bebidas, né, caipirinha, etc. Por causa do calor também, a pessoa vai lá e mata a sede com álcool, o que a gente sabe que não é legal. E o grande problema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é o que acompanha o álcool. Porque eu nunca vi ninguém tomando cerveja com alface.
Você entendeu? Então, eu acho que isso é um problema. Sim. Eu penso assim, ó, direto. Sempre vai ser uma coisa frita, uma coisa com muito carboidrato, né? Porque para ser frito, normalmente tem o carboidrato junto com a farinha que empana. Exato. E aí tem que pensar também porque o álcool desidrata. Então, quando você mais aumenta o consumo do álcool, você aumenta o processo de desidratação também. Mas para acompanhar uma cervejinha, é sempre uma fritura, tudo. Mas a gente pode, umas oleaginosas, né? Um queijo, sabe? Algo mais saudável. Isso acompanha bem. Mas é o costume, o hábito, né? Então, assim, quando a gente tem o hábito de sempre olhar para aquele alimento e olhar os acompanhamentos, é difícil a gente abrir as possibilidades. E aqui a gente tem outras, né? Então, não, isso aqui tá bonito. Tá. Né, para ser uma entradinha ali de petisco. Sim, e outra coisa, quando a gente associa o álcool, né? Geralmente a gente não associa ele com uma alimentação saudável, mas a gente tem que pensar que a alimentação mais saudável, ela vai ter o quê? Antioxidantes, que vai ajudar a combater os radicais livres que o álcool traz para o nosso corpo. Tá. Então, tudo é questão de equilíbrio e garantindo a hidratação. Então, assim, tem paciente que fala, eu tomo uma dose de caipirinha e tomo uma água, né? Tomo uma dose de vinho e consumo intercalo com a água. Isso é interessante, sim, até para fazer o processo de limpeza dentro do corpo. Tá. Mas o que acompanha, a gente consegue trocar isso por umas opções saudáveis bem fáceis. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, Sim. né? Porque dizer assim, então não consumam. Eu acho que a gente não vai cair no ponto, né? Então, é ensinar como consumir de uma forma que a gente não tenha todo o prejuízo, né? Porque o não, na verdade, essa privação faz você ter muito mais vontade de consumir outros alimentos. Então, assim, a gente não pode trabalhar com não, sempre com equilíbrio, porque vai desencadear, assim, essa parte do comportamento e como que você olha. E tudo é questão de hábito. Então, assim, às vezes a pessoa está consumindo o excesso da cerveja com uma fritura. Tá. Há quantos anos ele vem fazendo isso? Há 5 anos, 10 anos, então não vai ser nesse período rápido, mas assim, é tentar fazendo essa transição aos poucos, né, e incorporando. Por exemplo, se a gente tivesse que escolher, a gente sabe também que aumenta o número do churrasco, né, o brasileiro gosta de um churrasco, o que a gente pode investir para ter num churrasco, né, durante as férias, que já seria uma coisa bacana? Então, eu acho que a mesa da entradinha, então, tipo, com tomatinho, cereja, salada. A salada tem que ter, porque a fibra você precisa dela, até mesmo para uma limpeza dentro do corpo. Eu sempre falo pro paciente, bem assim, você vai ter o poder de decisão. Então, assim, consumir um risoto, passa uma água nesse prato, vê o resíduo que fica. Consome um prato de salada, passa a água como que fica. Isso é dentro do nosso organismo. Então, assim, começar um churrasco onde a gente tem um consumo de carne muito maior, é importantíssimo a gente consumir a salada. Tá. E entradinhas assim saudáveis. Um tomatinho, um palitinho de cenoura, uma pastinha de romos, um salsão. São entradinhas assim tão gostosas e tem fibra, vai te dar saciedade e vai prevenir com que você consuma o excesso de carne, o excesso de frituras e outros alimentos que às vezes a gente acaba acompanhando ali que não são tão saudáveis, né? Se a gente tivesse que escolher um corte de carne que você acha que ele é, enfim, menos impactante, menos gorduroso, qual que você escolheria? Então, por mais que tenha gordura aparente, o processo de digestão da fraldinha ela vai melhor. Então, assim, você consegue tirar o excesso daquela gordura. Tá. Então, a digestão, você pode ver que a fibra dela é mais longa. Então, a gente consegue ter um processo de digestão melhor, porque vai exigir com que você mastigue melhor aquilo. Entendi. Agora, um exemplo, você pega a picanha, você tem que tirar a gordura, mas geralmente as pessoas acabam consumindo essa gordura, né? Mas se tirar, já diminui bastante também. Você tem que garantir a mastigação, porque ela é fibrosa. Então, toda carne fibrosa, ela precisa de muito mais digestão. Então, mais mastigação para melhorar. Mais mastigação. O espetinho de frango vai bem? Porque o frango, nesse caso, acaba sendo menos calórico. As carnes brancas, elas têm uma digestão melhor. Tá. E também a gente pode usar os legumes na grelha, até para acompanhar. Então, eu acho que isso é uma boa fazer ideia. Uma berinjela, uma abobrinha, um pimentão, até a cebola. Pode também usar o abacaxi com canela, então que ajuda na digestão também. O abacaxi tem uma enzima que vai ajudar no processo de digestão. Então, é interessante colocar também. Doutora, dá uma dica de farofa saudável, na sua opinião. Porque churrasco sem farofa também não é legal, né, Tani? Refogar o azeite, e aí não é o extra virgem, é o azeite comum mesmo, com um pouco de alho e cebola. Tá. E aí refogou, coloca a farinha de mandioca e vem com as ervas finas. Então ela vai ficar crocante por conta desses temperinhos, mas ela fica super saborosa. E usamos farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Tá aí, que é a tradicional, mas também não precisa comer tanto, né? Não, deixar ali só pro... Porque, um exemplo, você vai acrescentar o bacon, né? Que tem uma gordura a mais e que tudo bem de vez em quando. Tá. Mas assim, para acompanhar, essa farofinha, ela é simples e ela é saborosa.
Então, vale investir. E as frutas? O horário que a gente pode colocar as frutas, então, que a frutose vai vir como muito mais benefício do que impacto? Então, num lanchinho intermediário, no café da manhã, por quê? Porque a gente sempre coloca a fibra junto. Tá. Então, um exemplo, de manhã, no café da manhã, num pré-treino, eu posso usar, tipo, a banana com uma aveia e coloco uma canela. Funciona super bem. Só que você tá na praia, a banana já tá embaladinha, só descascar. E sempre colocando uma fibra. Então, tipo, entre umas oleaginosas ou o coco. Porque o açúcar, quando você tem a fibra ou a proteína, ela não tem um pico. Ah, entendi. Então, isso vai ajudando o processo de digestão. E aí, entram todas as frutas. Todas as frutas. Eu coloquei as 3 porque é muito mais fácil para carregar, para um piquenique, para um lanchinho, até mesmo em lancheira. Mas qualquer fruta. Agora, tem que tomar atenção com as frutas desidratadas. Então, exemplo, damasco desidratado. Um damasco é um damasco. Então, o que vai saciar mais? O damasco fresco. Tá. Por quê? Porque ele tem água, ele tem fibra, né? Então, a gente vai mastigar mais. A uva passa, a mesma coisa. Você pega um punhado de uva passa, ela vai ter ali umas 20 unidades. 20 unidades da fruta in natura, você sacia muito mais. Entendi. Então... E o amendoim, que também é um negócio que também tá junto ali, né? Assim, você olha, tem lá um amendoim. É tomar cuidado com sal. E os amendoins que tem aquela casquinha, você entendeu? O amendoim japonês, ou aqueles com... É uma delícia. Então, de vez em quando pode, mas assim, o excesso do sal e ali aqueles acompanhamentos juntos, isso faz um vilão do amendoim. Mas se você pegar o amendoim in natura para uma castanha de caju, não perde nada. Todas têm fibras, têm vitamina E, elas têm a gordura boa e tá tudo bem. Doutora, eu vou te fazer outra pergunta ligada a comportamento, que pode ser uma estratégia durante as férias, né? Gente, sempre pensando, a gente fala para muita gente, tenho muita responsabilidade nas minhas perguntas, estão sempre pensando que o ideal é que todo mundo tenha, né, alguém que cuide realmente, que você converse com o seu médico, que faça o check-up. Por exemplo, como nas férias, muitas vezes a gente tem um tempo para aumentar ali a cama, né? Dormir até um pouquinho mais tarde, sem aquela preocupação de acordar no horário, com mais tranquilidade. Pular o café da manhã pode ser uma estratégia para não ganhar quilinhos nas férias? Até pode ser uma estratégia, mas você tem que ver como que você vai quebrar esse jejum. Tá. Então, às vezes, a gente vai e faz essa estratégia super bonitinha, tipo, eu vou pular o café da manhã, já tá perto do meu almoço, mas aí chega na hora do almoço, vou pegar um prato de lasanha, né, uma macarronada, ou vai um churrasco e o excesso não vai adiantar. Não vai adiantar. Por isso que eu falo que assim, o equilíbrio. Então, acordou um desjejum, pode fazer tipo uma fruta com uma fibra, ou um suco antioxidante, ou um suco detox, né? Ou uma vitamina com mais proteína, mas deixando um espaço até o horário do almoço. Tá. Mas uma coisa que é importante até falar do comportamento alimentar em período de férias, é porque nas férias ou descanso, né, a gente tem a sensação do relaxamento. E esse relaxamento faz com que a gente tenha mais vontade de consumir alimentos que acalmam, que preenchem, né? Entendi. Então a gente se sente no direito de, eu tô de férias, eu posso, eu permito, eu mereço, né? Então assim, isso tem que ter um equilíbrio também. Porque a gente merece sim, mas sim. O equilíbrio. Mas e a questão da atividade física? Assim como a gente pode dormir um pouquinho mais, né, e relaxar um pouquinho mais, e gostoso, né, curtir essa parte também, acordar um pouquinho mais tarde, a gente também tem mais tempo para praticar atividade física. Só que parece que é quando as pessoas acabam se distanciando do exercício. Não, e é importante assim, que às vezes durante o ano inteiro você fez atividade física e do mesmo jeito que, segundo a neurociência, a gente demora 21 dias para a gente poder criar um novo hábito, para poder perder também é muito rápido. Então assim, uma caminhada, atividades ao ar livre, então tipo um frescobol, beach tênis, vou andar de bicicleta, isso tem que fazer parte, assim, isso vai te gerar mais dopamina, mais endorfina, que são hormônios da felicidade que vão te trazer mais bem-estar. E aí você começa já o ritmo engajado e bem, né? Não vai ter aquela queda, porque quando você começa a ter aquela queda, a gente começa também a produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente acorda de manhã tudo travado, com dor, né? E isso também é complicado, porque aí você precisa do exercício para somar isso tudo. E para ter a queima calórica, caso tenha uma ingesta maior, né? Não tem jeito, é uma conta matemática sempre, né? Não. Por mais que a gente fale dos nutrientes, eu gosto sempre de perguntar também para vocês profissionais, no fundo acaba sendo uma conta do que vai entrar e do que a gente vai queimar. Sim, e aí eu falo, hoje a gente fala muito do fator anti-inflamatório do alimento. Então, tem alimentos que têm um fator anti-inflamatório positivo e outros negativos. Então, quanto mais positivo, melhor
que tem uma ação antioxidante. Então, às vezes, você pode exceder no valor calórico, desde que seja desses alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos naturais. Tá. Então, exemplo, usando os fitoquímicos dos alimentos. Então, assim, um goji berry, um cranberry, ele tem essa ação, né? O licopeno do tomate também tem. Então, isso vem junto com os alimentos naturais. Entendi. Você entendeu? Então, assim, aí você pega um salgadinho que tem corante, aditivos, e aí isso acaba, o excesso de sal, isso acaba, o açúcar, isso tem uma ação inflamatória muito alta. Então, isso leva um prejuízo calórico, sim, e aí é matemático. Mas quando a gente fala de uma alimentação mais natural, esse sinergismo permite a gente exceder um pouquinho. Temos que então prestar atenção. E tem perguntinha do público já. Ai, que foto linda, nossa, que sonho. Até a diretora gostou, olha lá. Quem escreveu pra gente, Gustavo, obrigado, um beijo. Petiscos de praia, quais cuidados devemos tomar? Eu gosto de consumir ovo de codorna e caldinho. Eu ia te perguntar do ovo, porque o ovo também é fácil de carregar, né? Sim. Não, gostoso. Você leva o ovo cozidinho já na casca. No potinho que você leva, é só sacudir. Bastante, ele descasca ali, porque a casca ela protege. É, né? Aí ele aguenta Ele horas. aguenta um pouquinho mais, então pode levar descascado sim. Cuidado só com sal, porque às vezes a gente coloca muito sal também, isso não é tão interessante, né? E os caldinhos, eles são muito regionais, né? Então, assim, tem gente que acaba consumindo, tem gente que não, e assim, é uma opção sim, porque ele vai te dar aquela saciedade. É, né? Bom, né? Só ter cuidado com os ingredientes que a gente acaba colocando a mais ali nele. E semana que vem a gente vai fazer uma pauta só sobre esses cuidados, então, na questão da higiene e da forma como a gente vai consumir, né? Com bactérias, com os bichinhos. E tem né? que ter cuidado. Tem que tomar mesmo. cuidado que o negócio, olha, dá uma... Até com a água, né? Não, até a água, gente. por isso que eu falo da água congelada para você levar como se fosse um gelox ali para manter geladinho. Porque você vai garantir sua água geladinha. Né? E qual a procedência? Às vezes, assim, a gente fala, tem que consumir mais suco natural, tirar refrigerantes, concordo. Só que qual é a procedência da água desse lugar que às vezes você pega, que você não tem o controle ali? Então, isso é complicado também. É verdade. Agora, eu ia te fazer essa pergunta na hora que a gente estava falando da bebida alcoólica e acabou fugindo. É verdade que a cerveja é um pão francês? Mas, em questão calórica, sim. Só que aí, tipo, se a gente for pensar, ele tem um álcool que é ruim, mas ele tem mais vitaminas e minerais. Então, assim... O pão. Então, não, a cerveja. A cerveja ela tem mais vitaminas, então ela tem zinco. Ela tem mais vitaminas? Tem, do que um pão francês tem. Então, você pega um pão francês, ele só tem o carboidrato. Aí, a cerveja, ela tem o carboidrato por conta desse processo de fermentação, mas ela tem as vitaminas também. Então, assim, tem muito atleta que usa pós-treino. Então, hoje, essas cervejas com redução alcoólica, né, sem glúten, elas ganharam um espaço maior justamente por conta desse público aí atleta. Que interessante, doutora. Não poderia imaginar essa informação. Agora, é melhor, então, consumir uma cerveja sem glúten? Para quem gosta da cervejinha? Exato. E, assim, tem o processo da fermentação. Então, tem muita gente que fala, eu tomo cerveja e fico empanturrado. Muitas vezes não é pelo fermento, é pelo glúten. É pelo glúten. E, assim, tomo vinho, não tem. Você entendeu? Porque o vinho também é um fermentado. Então, às vezes, o vinho cai melhor e a cerveja não, por conta do glúten. Ah, do glúten e não da fermentação em si. Exato. Sabia dessa, Gláucia? Cervejas agora vêm com certos nutrientes. Estão vindo mais funcionais. Pior, pelo menos, na verdade, enfim. Mas as indústrias, elas estão mudando cada vez mais os alimentos, trazendo isso para uma realidade mais saudável. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, assim, tem que se atentar ao rótulo nutricional. Então, recentemente mudou a lei, então está mais visível para a gente consumir um alimento mais saudável realmente. E por isso até que muitos produtos artesanais acabam sendo melhores opções, né, do que os que estão ali, enfim, com uma duração ali de ficarem meses nas prateleiras. Sim. E as cervejas também, tem várias Sim. artesanais aí, enfim. E até você falou essa parte do artesanal, eu esqueci de falar. Eu trouxe o grão de bico ali, que é uma coisa que a gente pode levar de saladinha, mas você pode fazer um salgadinho artesanal com ele. Você escorre isso, tempera e coloca no air fryer ou no forno. Aí você vai torrando, fica um salgadinho saudável e dá para acompanhar a cervejinha aí mais saudável. Concordo com você. Muito bom. Tem mais perguntinha, Gláucia? Para as crianças, seguimos com as mesmas dicas? As mesmas dicas. Então, assim, para criança, até o biscoitinho de arroz, que aí você vai, né, tipo, você pode colocar de repente, uma pasta de amendoim ou qualquer coisa assim, ou levar purinho como se fosse um salgadinho. Salgadinho de grão de bico, criança adora. Milho.
criança vai super bem, ou a cenourinha baby, ou a cenourinha em palito também, elas gostam. Tá. Então, assim, frutas, as oleaginosas. Então, assim, dá para seguir isso com criança e até mesmo em lancheira. Que às vezes falta criatividade, isso pode ser um lanchinho aí, um piquenique e também um lanchinho para lancheira aí também. Nossa, eu tô tão feliz, o João vai terminar o ano comendo brócolis. Consegui colocar agora um brócolis. Nossa, uma alegria. Nem sempre em casa, mas quando mãe dos amigos, quando ele tá na casa, você manda foto, eu falo, olha ali o brócolis. Vê se ele achar que você não tá vendo. Você acredita, Glaucia? Olha, fechamos com chave de ouro. O único problema é que ele come 3 pratos de tudo. Ele come comida, coisa mais linda ver comer. Mas é uma quantidade que eu falo... Juju, seu João também? Come muito, né? Olha lá a cara da fazendo assim. Ela me avisou quando eu tava grávida. Você vai dar o nome de João? João dá trabalho. Pois é, mas assim, a quantidade é uma coisa que a gente tem que também prestar atenção, né? E assim, a quantidade, por quê? Porque às vezes a gente come com mais compulsão. Mas assim, observar, coloca a comida na boca, pausa os talheres e mastiga. Isso. Então, às vezes a criança vai comendo muito assim. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria de olhar e fazer ele pausar, conversando, perguntando outras coisas, né? Então, assim... Respira. Mas assim, tipo, ir na escola e isso. Então ele vai pausar para poder contar. Então dá o tempo da gente ter a mastigação, mandar mensagem que vai ficar saciado. Inclusive nas férias. Não é comer correndo para ir brincar. Não. Porque criança faz isso, né? Come correndo para ir brincar. E muitas vezes acaba comendo mais porque assim não dá o tempo da saciedade. Então essa pausa, essa conversa, tá junto, precisa. Ah, você falou a palavra-chave, saciedade. Por isso que precisa ir devagarinho. Gente, não é fácil. Mas é necessário, temos que tentar ter disciplina, afinal, como você disse, a saúde não sai ali para as férias, eu acho que a atividade física também não, por mais que o nosso corpo queira outras coisas e a gente vai estar mais relaxado e é gostoso, vamos lembrar da pauta e das opções aí, né? No churrasco, e ó que mesa linda, a foto vai estar lá também no Instagram, nas redes sociais para vocês acompanharem, inclusive poderem servir. Ficou linda essa bandeja, as meninas arrasaram. Vou agradecer a Edvânia Soares, que é nutricionista, e você encontra o trabalho dela nas redes sociais, @NutriEdvânia Soares, @NutriEdvânia Soares, tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Muito obrigada. Viu, Carol? Super obrigada Natal, para você novo, também. E até ano que vem. Até, obrigada. se Deus quiser, sucesso. Muito bom, Agora, se saúde não dá bye-bye e vai para as férias,